A conversa que originou a toda essa situação. IPTU em Contagem após quase 30 anos, volta a cobrança para a população. Até fazer a narrativa, eu estava entrando pro Central e recebi no meu WhatsApp de um contagense um documento assinado durante a campanha pelo senhor, pelo seu vice-prefeito na oportunidade, o candidato a vice-prefeito na oportunidade, que se comprometia em não voltar com a cobrança do IPTU. E aí causou estranheza o fato de, depois, ao final do mandato anterior, os vereadores de Contagem terem votado pela volta da cobrança e a cobrança parece que agora acontece a partir de 2018. Como é que é essa história do IPTU? Conta pra gente. Você assinou o documento, o que você pensava na época, o que mudou de lá pra cá? Vamos lá, Paulo. Eu me comprometi, eu e o meu vice, o William Barreiro, durante o processo eleitoral, já no segundo turno, assinamos um documento e registramos no cartório de manter a cobrança como estava. É só para deixar um ponto bastante claro para todos os ouvintes e para vocês aqui da 98. A cobrança de IPTU em Contagem já existe. Já existia, inclusive, antes dessa alteração, para lotes vagos, para a indústria e para o comércio e para imóveis acima de 720 metros quadrados. Fomos lá e assinamos um documento para manter assim. A gente desconhecia naquele momento, e toda a Câmara de Contagem, e eu acho que toda a cidade, de uma notificação do Ministério Público e do Ministério Público do Tribunal de Contas, determinando a volta da cobrança, ou a extensão dessa cobrança para o público que poderia pagar. O prefeito engavetou esse documento de janeiro de 2016 até dezembro de 2016. A Câmara, quando tomou ciência da notificação do Ministério Público, e aqui eu quero deixar bastante claro para as pessoas, e eu acho que cada um de vocês consegue compreender. Às vezes a gente faz promessa para um filho: vou te dar uma bicicleta no final do ano. Em julho você fica desempregado. Você tem que repactuar isso com seu filho. Eu e o William nos comprometemos com toda a população, ignorando uma determinação do Ministério Público que já há alguns anos vem indicando ao município que essa cobrança, ou a isenção dessa cobrança é irregular e é ilegal. Eu tinha dois caminhos, né? Primeiro, consultado por uma Câmara sem ser o prefeito, de fato, o prefeito eleito, e acho que respeitosamente a Câmara buscou a minha opinião. O William era vereador enquanto candidato a vice, e me disse: Alex, nós temos que tomar uma decisão difícil que compromete a nossa popularidade. Nós assinamos um documento. Para o William, eu vou ser um prefeito que vou cumprir a lei, que vou respeitar o Ministério Público e a Justiça. E vou cumprir as promessas, os compromissos que assumimos com a população de respeitar o dinheiro público. Mas eu não vou desrespeitar a orientação do Ministério Público. Se é irregular, deixa a Câmara corrigir. Agora, vamos preservar a parcela da população que sofrerá gravemente se tiver que pagar o IPTU nos moldes em que ele é hoje. Porque a gente chega naquele valor, essa cobrança do IPTU vai ser feita para imóveis a partir de R$150 mil, é isso? 140 mil. 140, o valor venal do imóvel. O valor venal destacado na guia do IPTU, que é diferente do valor, por exemplo, do ITBI, que é muito próximo do valor de mercado. É só para a gente ter um cálculo aí, para a gente deixar o ouvinte entendendo esse cálculo. É um cálculo a grosso modo. O valor venal declarado na guia do IPTU, ele é correspondente a aproximadamente 50% do valor de mercado. Às vezes até menos, porque o nosso cadastro, como a cidade não cobra há quase 30 anos. Quanto tempo? Quase 30 anos já? 27 anos, desde 1990. Mas era uma outra realidade. Nós tínhamos 200 mil habitantes, a cidade tinha arrecadação, era uma cidade industrial. Nossa economia mudou, a cidade hoje tem quase 700 mil habitantes e problemas e uma dívida social com a sua população absurda. E convive, por exemplo, com uma especulação imobiliária grave. É isso que eu não tenho medo de debater. Eu não acho justo alguém que tem um apartamento que aqui em Belo Horizonte, no Lourdes, vale 800 mil, em Contagem ele vale 1.400.000. Isso e é muito que ele sério. tenha condição de fazer um pagamento. E veja, esse apartamento, se fosse aqui em Belo Horizonte, ele ia pagar algo em torno de R$8 mil de IPTU. Com a lei que a Câmara mudou agora e que eu vou ser obrigado a cumprir, porque o prefeito limite qualquer agente público é o cumprimento da lei, esse mesmo apartamento vai pagar R$1.200, R$1.500 em Contagem por ano. Agora, eu quero deixar claro, são 170 mil imóveis, aproximadamente 170 mil imóveis. Mais de 70% ou quase 70% da população está imune à cobrança. Então 70% da população... Ela não vai ser atingida pela cobrança. Isso aqui tem uma dúvida. Os moradores, para ter uma ideia, como o nosso cadastro é muito defasado, Paloma e Paulo,
a gente vai ter que fazer a revisão, e é minha obrigação fazê-lo, os barracões não pagarão. Os imóveis, 95% dos apartamentos de Contagem não vão pagar IPTU. Agora, os imóveis e as pessoas que têm imóveis valorizados e que têm condição de fazer o pagamento, farão um pagamento justo. E a gente vai corrigir uma injustiça que se acumulava aí nos últimos 10 anos, 12 anos. Pessoas que estavam pagando muito caro, inclusive comerciantes, empregadores, enfim, todo ano a conta era mais salgada para eles. A gente vai ter que corrigir essa rota também, paralisar esses aumentos e utilizar bem essa receita. Um incremento na receita da ordem de quase 50 milhões por ano, que é imprescindível para que a prefeitura, por exemplo, a partir do ano que vem, não entrasse num colapso financeiro. Felizmente, as contas esse ano se fecharam à custa de redução de serviços sociais, como na saúde, como na limpeza urbana, sem dar 2 anos de reajuste para os servidores, que agora vão querer o reajuste. E eu acho justo que eles nos cobrem, porque o servidor trabalha muito e ele tem que prestar um bom serviço, ele só faz isso se estiver bem remunerado. Então esse dinheiro vai ser utilizado para melhorar a saúde, o serviço social e para melhorar a relação com o servidor da cidade. Tem uma dúvida aqui da Yasmin Souza, prefeito, que é o seguinte: pergunta o prefeito qual é a proposta para os bairros como, por exemplo, Milanês, que não tem as escrituras e será cobrado o IPTU. Ela quer saber se será disponibilizada a escritura desses imóveis para os moradores. Milanês, o bairro. Bairro Milanês, que é um excelente bairro. Então pode dar a impressão que é um bairro como outros que a gente tem na periferia, com pouca infraestrutura. Um loteamento clandestino, que tem quase 30 anos, foi vendido, as pessoas construíram, tem infraestrutura. O que a gente vai fazer é um grande plano, um grande planejamento para que a gente faça um grande projeto de regularização fundiária de Contagem. A gente vai impedir novos loteamentos clandestinos, que é meu dever, vamos fiscalizar melhor para que o empreendedor não ponha o dinheiro no bolso e depois deixe o município e o comprador de boa fé na mão. Então a gente vai fiscalizar melhor as áreas públicas, vamos fiscalizar para que eles não façam parcelamento irregular, mas vamos regularizar, assim como o Milanês, que já está fácil, um processo simples, e a população de lá tem condição e até topa pagar pelo custo de cartório, por exemplo, mas também as áreas socialmente mais afetadas que precisam do documento e já podem ter. Então, uma das ações que o nosso secretário de Habitação está fazendo hoje em Brasília é buscar recursos junto ao Ministério das Cidades, que tem recurso a fundo perdido para isso, para que a gente implemente nesses 4 anos o processo de regularização fundiária de todas essas áreas. Mas sim, o Milanês vai pagar IPTU porque utiliza a cidade, ainda que precariamente, mas se estiverem enquadrados naquilo que a lei prevê, eu tenho que fazer a cobrança. Bom, prefeito, nós estamos falando aqui hoje mais cedo a respeito do Fundo de Participação dos Municípios, que inclusive vai deixar de ser pago agora para 8 municípios, e municípios grandes como Araguari e Caratinga não receberão a sua parcela do Fundo de Participação do FPM. E eu, na oportunidade, disse que há um desequilíbrio muito grande desse pacto federativo que está esgarçado há muito tempo. Os municípios mandam um tubo de 100 polegadas e recebem um cano de meia. Aliás, o Antonélio bem disse que quem está levando a meia é a população mais uma vez. Como fazer para a gente repactuar essa porcaria montada, e não tem outra palavra para dizer, essa porcaria montada de um pacto federativo tão frágil como o que acontece hoje? Eita, que eu queria ter essa fórmula prontinha. Ontem eu estive com alguns deputados federais e discutimos exatamente isso. Contagem tem uma participação pequena no Fundo de Participação dos municípios. Eles consideram uma cidade rica. Contagem tem essa fama, como se de fato fosse. Os números impressionam, mas é uma cidade com problemas históricos, né? De uma dívida social imensa. Quem conhece a periferia de Contagem sabe do que eu estou falando. É uma cidade que precisa muito da ajuda do governo do estado e do governo federal. É lógico que a nossa situação não é tão crítica como a de Neves, por exemplo, e a gente tem que ser solidário a outras cidades que têm problemas mais graves. Mas o problema é que Contagem enfrenta a explosão, né? Exclusão da população que vai sendo expulsa pela especulação imobiliária de Belo Horizonte, e que vai desencadeando para primeiro Contagem, Betim, Neves, enfim. A gente precisa de uma solução e é um debate que os prefeitos têm feito aí nas suas associações, mas não tem encontrado eco no governo federal. Eu falei da reforma política e essa é uma outra grande reforma, a rediscussão do pacto federativo. O município, que é onde o cidadão vive,
enfrenta os problemas, vai xingar sempre o prefeito, porque o presidente está em Brasília e o governador ninguém sabe nem para quê, o que ele faz. Essa que é a verdade. O papel do Estado como repassador de recursos também tem que ser revisto. Os municípios têm que ter mais autonomia, mas eu pergunto, e aí a população tem que se perguntar, com o nível de política que a gente tem hoje, com a divisão dos municípios que foi feita em 88, colocando no Brasil 5.500 e tantos municípios, é possível que isso seja feito? Municípios tenham capacidade de gerir melhor esses recursos? É preciso ter segurança, né? Então é uma discussão muito pesada, mas que é inevitável que seja feita aí nos próximos anos, junto com a reforma política e tributária que esse país tanto precisa. Bom, vamos dar uma pausa na nossa conversa com o prefeito Alex Freitas de Contagem. Vamos falar. Bom, de volta com o prefeito Alex de Freitas, ele falando dessa peixe de Contagem ser uma cidade rica, mas que é uma cidade que possui ali uma série de problemas estruturais e uma dívida social muito grande. Contagem sofre com o aumento da violência, né, prefeito? E problemas sérios também na saúde pública, né? Infelizmente, Contagem nos últimos anos estampa os jornais apenas quando são as páginas policiais. Lamentavelmente, o índice de criminalidade, os crimes violentos vem crescendo nos últimos 2 anos, acho quase 60%. E é um problema metropolitano e precisamos da ajuda do Estado. Já tive, antes de tomar posse com o governador do Estado, fui muito bem recebido por ele, entendendo naturalmente a dificuldade por que passa o Estado de Minas Gerais. E é preciso que a gente observe isso. A gente discutia agora há pouco o IPTU e a gente tem que ter a responsabilidade de reconhecer, para além do discurso político, eleitoreiro, que se a gente não tomar cuidado e não cuidar daquilo que é receita e dever do município também, a gente pode acabar do mesmo jeito como terminou a nossa vizinha rica, Betim. Olha a situação que enfrenta lá o Vitório Medioli hoje, sem pagamento da folha dos servidores, devendo quase 300 milhões a fornecedores. Por quê? Porque durante algum tempo se achou que aquele dinheiro não acabaria, que poderia ser pago, o IPTU era de graça, enfim. É preciso zelo com o patrimônio público e responsabilidade com a gestão daquilo que é público. Me perguntou aí, eu quero responder aqui, se me permitem, ao morador da Ressaca, da região da Ressaca, me perguntando sobre a UBS do Arpoador. Isso. Você me fez a pergunta, Paloma? O secretário acabou de me passar aqui por mensagem que essa obra foi entregue à população, já foi paga. Porque ele comentou que já está praticamente pronto, não vai funcionar. Aparentemente pronto por fora, mas ela não tem piso e ainda não tem os equipamentos necessários para funcionar. Então a empresa foi acionada para concluir a obra que ela já recebeu, verifique, né? Então é nosso dever, chama a empresa, tem garantia, ela tem que entregar a obra pronta e vamos equipar para que ainda no mês de março, no máximo, a gente entregue e ofereça melhores condições de trabalho para os profissionais que ali trabalham e melhores condições para receber a população. Uma última pergunta, porque muitos ouvintes mandaram em relação à segurança. Um ouvinte mandou pra gente, então vou resumir que todo mundo mandou. Hoje o efetivo da Guarda Civil de Contagem está em déficit de 112 guardas e existem 76 aprovados em concurso público aguardando nomeação. E mais de 7 meses que teve esse concurso. É a Guarda Municipal, né? E até hoje não tivemos um posicionamento concreto do governo. Gostaria de saber uma previsão do prefeito e se vai ter a convocação desses homens para estarem reforçando a segurança do nosso município. Olha, nosso desejo é aumentar o efetivo da guarda e propiciar para a população mais segurança. Agora, eu só posso dar essa resposta para esses... e essas pessoas de fato venham sendo angustiadamente perguntando sempre, desde a campanha eu venho encontrando com todos eles. Essa resposta a gente dá no mês que vem, uma vez terminado o levantamento financeiro da prefeitura, a capacidade de endividamento, o nível de comprometimento que a Folha tem hoje. E a gente vai se reunir com todos eles, como é meu desejo. Criamos uma comissão permanente de diálogo com o servidor, que vai servir também para esse tipo de debate com quem presta concurso para a prefeitura, mas eu me comprometo e inclusive mandar a resposta aqui para vocês da 98, para que vocês digam a esses cidadãos que têm esperança de serem servidores públicos em Contagem e ajudar na segurança, aquilo que o município decidiu fazer, tá? Até o meio de fevereiro a gente dará essa resposta para os interessados. Compromisso firmado, então. Eu só tenho que agradecer a presença do prefeito de Contagem, Alex de Freitas, se dispôs a vir, veio, respondeu as questões dos nossos ouvintes, conversou bastante, um papo agradável. Paulo, prefeito, muito obrigado, viu?
Obrigado a vocês, é um prazer ter estado aqui. Cheguei um pouco nervoso, tenso, não estou acostumado com isso. Não, relaxa, calma. Traz o Rivotril pro prefeito, Você não serviu maracujá no prefeito? Não, eu coloquei só omeprazolama, coisinha pouca. Então tá. A sua vodka, como é que chama a vodka? O molotov? Você Uma pinga explosão na de água. sabor?